Olá, oitavo ano! Bom dia para vocês, professor Eliana Emerson, mais uma super aula de matemática aqui no Colégio Portal de Saber, porque vocês sabem, as aulas não param. Felicidade incrível de falar com vocês, como vocês estão, sabe? Vontade de dar um abraço em vocês só depois do corona, tá? Olha só, materinha nova, tá? Materinha tranquila. Hoje o titio vai passar para vocês algo muito legal. Nós vamos calcular raízes quadradas, raízes cúbicas, tá? Pega, por favor, a sua apostila, tá? Pega a sua apostila aí. Você vai abrir a sua apostila na página 45. 45, ok? Nós vamos falar de raiz quadrada, raiz cúbica e coisas assim, tá? Além da sua apostila, eu quero que você pegue o seu caderno. Você lembra que nós fizemos uma tabelinha? Nessa tabelinha, ela tinha todos os números primos de 1 até 100? Lembra disso? Nós vamos precisar dela porque hoje nós vamos trabalhar com fatoração. E para fatorar, eu preciso dos números primos, perfeito? Você com aquela tabelinha na mão, você não vai errar nunca. Então vamos lá? Vamos prosseguir o nosso vídeo? Então, na sua apostila, na página 45, olha que desenhos lindos, maravilhosos tem na sua apostila. Tá? Raiz quadrada e raiz cúbica. Vamos lá. Olha só. Para começar, eu quero que você entenda que uma raiz, né? Ela é escrita da seguinte forma, ó. Tem aqui o nosso símbolo, o nosso radical, lindo, maravilhoso, tá? Letrinha A aqui dentro, igual a B. Olha só que coisa linda, hein? E aqui um Nzinho. Isso tem nome, tá? Isso não foi assim lançado ao vento avulso porque Deus quis assim. Isso foi desenvolvido com muitos anos de estudo e alguns caras que não tinham nada para fazer além de calcular na vida. Mas esses caras mudaram o mundo, tá? Esse númerozinho aqui dentro, ó, é o nosso radicando. É o principal da nossa raiz. Ok? Ele é o principal, mas você já pensou se eu te desse uma Ferrari e ela não viesse com as rodas? Aqui em Espera Feliz provavelmente não vai ter uma roda que sirva numa Ferrari. Tá? Você não vai conseguir comprar. Ou seja, eu vou te dar uma Ferrari linda, caríssima, sem roda. O que vai adiantar? Quer dizer que o nosso número principal ele não funciona se eu não tiver os outros. Eu preciso obrigatoriamente dos outros. Tá? O nosso número n aqui, ó, é o nosso índice. É o índice da raiz. Tá? Esse númerozinho ali. E ele é muito importante. A gente vai usá-lo constantemente. E aqui no final, o b é o meu resultado. É a minha raiz. Lembra que você pergunta assim, ó, qual é a raiz de 9? Poxa, a raiz de 9 é 3. Né? Então, você faz assim, ó, a raiz de 9 é igual a 3. Quer dizer que a minha resposta, a minha raiz é o 3. Fechou? Simples assim. Então, nós temos aqui a nomenclatura, isso é a nomenclatura da nossa da radiciação, né? Da nossa continha aí. Isso aqui vai servir principalmente durante as atividades, quando ele te falar, olha, uma raiz, o radicando é tal, o índice é tal, você vai procurar tal raiz e coisas afins. Então, eu preciso saber esses nomezinhos aí, radicando, índice e coisas afins. Tá? Todas as vezes que a gente falar agora de raiz quadrada, você vai se lembrar de um quadradinho. Um quadradinho, ele tem arestas do mesmo tamanho. Esse meu quadradinho ficou muito feinho. Eu vou desenhar aqui, tentar desenhar o mais bonitinho. Mágica. Está lá nosso quadradinho. Ok? Quadradinho com aresta medindo A e A. Como eu calculo a área desse quadrado? Uma área de uma figura igual a um quadrado, basta multiplicarmos a base vezes a altura. Ou seja, A vezes A. Como aqui eu tenho A duas vezes, você já sabe que é o A ao quadrado. Até por isso que se chama A ao quadrado, porque ele está elevado a 2. E quando eu tiver o desenho de um cubo, e esse cubo, vou colocar agora a aresta dele medindo B. Então, eu tenho aqui ó, uma base, tá? Eu tenho uma altura e eu tenho uma profundidade. Eu tenho 3 dimensões, 3D a minha figura. B vezes B vezes B. Esse cálculo é o cálculo volume do cubo. É igual a B ao cubo. Fechou? Então, eu tenho quadrado e tenho cubo. Perfeito? Na hora de calcular, agora, eu quero levar vocês para a gente conseguir calcular uma raiz de qualquer número. Tá? Lembrando sempre que uma raiz quadrada ela é assim e a raiz cúbica tem o 3. Tá? A raiz quadrada não precisa aparecer o 2.
Quando não tiver número, você tem que saber que tem um 2 ali, ok? Toda raiz quadrada, ela não aparece número. Fechou? Tem uma raiz sem número, ela é quadrada. Tá? Eu quero levar vocês agora a calcular raízes quadradas exatas de qualquer número que você quiser. Vamos começar, por exemplo, com o número 1600. Nós vamos calcular a raiz de 1600. Isso é difícil? Não, gente, isso é muito fácil, tá? Muito fácil. Eu vou dar uma dica rápida aqui para você conseguir fazer de cabeça em alguns casos. Qual é o número que está dentro da raiz? 16, não é? Olha lá, começa com 16. Pensa numa multiplicação que dá 16. Você já sabe que 4 vezes 4 dá 16. Então, minha resposta aqui é 40. Fechou? Mas a gente não vai conseguir fazer isso sempre. Na maioria das vezes, vai ser mais complexo. Então, para realizar esse cálculo, eu vou fazer uma fatoração. O que é uma fatoração? É transformar o 1600 em uma multiplicação de números primos. Perfeito? Para isso, a gente precisa da tabelinha. Então, você vai escrever o 1600, vai colocar ao lado do 1600 aquela barrinha lá, famosíssima, amiga nossa, e vamos começar lá no primeiro número primo da tabela. Se você tiver com seu caderno, você vai ver que é o número 2. Posso começar com 3? Se o número for par, não pode. Não posso, por exemplo, começar com 5 aqui e depois voltar para o 2. Isso é impossível. Você sempre começa no primeiro e a partir daí para os próximos. Fechou? Não pula nenhum número. Você só pula se não conseguir dividir. Se for impossível. Então, 1.600 dividido por 2, 800. 800 por 2, 400. 400 por 2, 200. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Terminamos. Olha lá no finalzinho da nossa tela. Ok? Essa é a minha fatoração. A raiz do 1600 que eu estou procurando é uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica? Eu observo que não tem número nenhum na minha raiz. Então, é uma raiz quadrada. Como é uma raiz quadrada, eu tenho que pegar todo o meu resultado e colocá-los de 2 em 2. Olha só, 2 e 2, 2 ao quadrado, 2 e 2, 2 ao quadrado, 2 e 2, 2 ao quadrado, 5 e 5, 5 ao quadrado. Fechou? Agrupei de 2 em 2, perfeito? Se você for um cara muito curioso ou uma menina muito curiosa e resolver essa multiplicação de todos esses números aí, o resultado é 1600, tá? Essa é a fatoração do 1600. Então, eu vou transformar esse 1600 em uma raiz quadrada de... Vou pegar os números em azul aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Perfeito? Terminamos de escrever. Simples assim. Olha lá como ficou bonitinho. Por que eu fiz isso? Por que eu transformei o 1600 nessa linda multiplicação enorme e gigante? Porque agora todos os números estão ao quadrado. Você lembra que a raiz de 9 é igual a 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Quer dizer que a conta, a raiz, a radiciação e a potenciação são operações inversas, elas se anulam. A raiz de 9 é igual a 3 e 3 ao quadrado é igual a 9. Elas se anulam, elas são inversas. Por causa disso, neste momento a gente vai poder anular esse cálculo. Eu posso cortar esse 2 com esse com esse e esse. Eu terminei a minha raiz. Eu vou pegar somente os números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Vamos resolver essa multiplicação agora? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, qual é a raiz de 1600? 40. Como eu descubro isso? Através da fatoração. Tá? Tem que saber fatorar. Mais um exemplo? Olha só. Vamos calcular a raiz de 144. Perfeito? Primeiro passo, então, fatorar. Vamos escrever o 144, barrinha do lado, e começando lá com os nossos números primos. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Terminamos a fatoração. A minha raiz é o quê? Quadrada ou cúbica?
É uma raiz quadrada, ó, não tem número, quer dizer que é o número 2. Se é o número 2, eu agrupo 2 a 2, tá? Então, 2 e 2, 2 e 2, 3 e 3. Perfeito? Vamos escrever isso agora dentro da raiz. O primeiro aqui, ó, primeiro parzinho, 2 ao quadrado. Segundo parzinho, 2 ao quadrado. Terceiro parzinho, 3 ao quadrado. Posso cortar? Pode. Tudo que tiver ao quadrado eu vou cortar. O que sobra então? Sobram apenas os números. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Qual é a raiz de 144? 12. Terminamos de resolver uma raiz quadrada. Esse método você pode resolver qualquer raiz. Aí tem alguém que vai falar assim, poxa, e se na minha fatoração não der certo, sobrar algum número? Aí nós não vamos calcular exato, nós vamos calcular aproximado, tá? Vai ter um momento de fazer isso e não se preocupe. Aprenda isso primeiro, decore esse método, resolva isso bem, aí a gente aprende coisa nova um pouquinho para frente, tá joia? Agora vamos calcular raízes cúbicas. A gente calculou raiz quadrada, correto? Agora nós vamos calcular raízes cúbicas, quando o índice da raiz é igual a 3. Vamos começar com um número pequeno, número 216. Então agora eu vou calcular a raiz cúbica, observe que o meu índice agora é 3, de 216. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso achar um número multiplicado 3 vezes que o resultado seja 216. Você pode fazer isso chutando? Pode, mas é muito mais difícil. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 vezes 4 vezes 4, 16, 64. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Então, quer dizer que a nossa resposta ali é o 6, porque o 6 multiplicado 3 vezes dá 216. Só que se aqui dentro tiver um número muito grande, você vai passar raiva, porque você vai tentar fazer esse cálculo e não vai conseguir achar durante uma prova fazendo esse monte de multiplicação. Então, como eu resolvo isso bem mais rápido e acerto sempre? Tem um método, que é o método da fatoração. Toda raiz quadrada a gente vai calcular através da fatoração, perfeito? Então, ó, vou fatorar o 216. Escreve o número, barrinha do lado, começa por 2. 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Fechou? Agora, observe o seguinte. Qual é o meu índice lá da raiz? Qual é o númerozinho que está lá em cima? Olha agora, que é o número 3. Como agora o número é 3, eu vou fazer o meu agrupamento de 3 em 3. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 vezes o número 2. 1, 2, 3 vezes o número 3. Fechou? De 3 em 3. Então, a raiz cúbica de 216, que eu vou colocar aqui, ó, 2 ao cubo, 3 ao cubo, tá? Agora o índice é 3. Como os índices são iguais, tanto da raiz quanto do número, eles se anulam. Esses 3 aqui, eles se anulam. Sobra o quê? O 2 e o 3 lá dentro. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Lembra que a gente tinha achado o 6? Chegamos no mesmo resultado através da fatoração. E a fatoração é legal que você nunca vai errar. Sempre vai dar certo. Só mais um para terminar essa parte. Vamos calcular a raiz cúbica de 8.000. Raiz cúbica de 8.000. Um número que multiplicado 3 vezes chega lá em 8.000. Fatorando. De cara, a gente já entra fatorando, tá? Por 2, 4.000. Por 2, 2.000. Por 2, 1.000. Por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Terminamos a fatoração. Qual é o índice da raiz? O índice da raiz é o 3. Agrupa de 3 em 3. Então, ó, 1, 2, 3, agrupa. 1, 2, 3, agrupa. 1, 2, 3, agrupa. Então, aqui ficou 2 ao cubo, 2 ao cubo, 5 ao cubo. Esses números eu coloco dentro da raiz. Então, fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Aqui você já entendeu que você pode anular.
O que sobrou? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Raiz de 8.000 é 20. Se você multiplicar 20 vezes 20 vezes 20, 20 vezes 20, 400. 400 vezes 20, 8.000. Então, a raiz cúbica de 8.000 é 20. Fechou? Simples assim? Tranquilo, não é? Então, terminamos essa parte. Você agora já é capaz de calcular tanto a raiz cúbica quanto a raiz quadrada. Eu sei que você é capaz disso, tá? Essa turma é muito inteligente, eu tenho muito orgulho disso, tá? Vocês vão alcançar muitas coisas, tenho certeza disso. Olha só, vamos calcular agora uma raiz aproximada. O que é isso? Algumas vezes a raiz não vai dar exato, vai dar um número qualquer. Então, eu só quero saber mais ou menos quanto que é. Não precisa ser exatamente não, a gente vai fazer mais ou menos. Olha só, vamos lá para a lousa para a gente terminar. Qual é a raiz de 5? Um número que multiplicado por ele mesmo dá 5. Se você fizer na calculadora, pegar a calculadora, for lá e calcular a raiz de 5, ela já me deu o resultado aqui, ó. 2,236067977 e segue. Observe que esse número, como que eu vou chegar nisso calculando através de fatoração? Não tem como. Impossível. A raiz de 5 não é exata, porque eu não consigo fatorar o número 5. Mas você vai fazer o seguinte, ó, você vai começar com raiz, isso aqui é uma raiz quadrada, então nós vamos fazer os quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E assim sucessivamente. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. Então, esses números não têm fim, tá? São os quadrados perfeitos. Onde está o número 5? Aqui nas minhas respostas. Onde ele está? Observe que ele não está aqui, não existe o número 5. Mas eu poderia dizer que ele teria que estar aqui, ó, entre o 4 e o 9, correto? Aquela raiz de 5 ali não tem que estar aqui no meio, ele tem que fazer parte ali, mas aqui no meio. Quer dizer, então, que a raiz do 5 tem que ser maior que 2 e tem que ser menor do que 3. Quer dizer que a raiz de 5 é aproximadamente 2, alguma coisa que eu não sei. Que a gente calculou na calculadora aquela hora e deu 2,23. Observe que eu já achei aproximadamente, tá joia? A gente não vai usar a calculadora porque a gente não vai escrever aquele número. O que eu quero que você faça? Eu quero que você diga o seguinte, olha, que o raiz de 5, ó, que essa raiz aqui, ela é menor do que 3 e ela é maior do que 2. Quer dizer que a raiz de 5 é um número que está entre 2 e 3. É 2, alguma coisa, tá? Isso você tem que fazer. Outro exemplo, vamos calcular a raiz de 20. Qual é a raiz de 20? Como que eu calculo isso? Tá? A raiz de 20. Se eu continuar aqui os meus quadrados perfeitos, ó, vai ter o 5 ao quadrado, que vai dar 25, perfeito? Onde que está o número 20? O número 20 está aqui, ó, entre o 16 e entre o 25. O 20 está ali no meio. Então, a raiz de 20 está entre 4 e 5. Vai ser 4, alguma coisa. Então, eu posso dizer que o 4 é menor que raiz de 20, que é menor do que 5. Está aqui no meio, perfeito? Então, a gente observa os quadrados perfeitos e acha o aproximadamente, ok? Fechamos essa parte aqui de raízes aproximadas quadradas. E quando for uma raiz cúbica, tá? Vamos calcular a raiz cúbica de 16. Um número que multiplicado 3 vezes dá 16. Não sei. Eu vou fazer o quê? As raízes cúbicas, ou os números elevados ao cubo. Ó, 1 ao cubo, quer dizer que é 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 27. Eu já parei. Por que eu já parei? Eu não estou procurando o número 16? O 16 tem que estar aqui, ó. Aqui no meio, ó. Entre o número 8 e o número 27. 16 é maior que 8, menor que 27. Então, raiz de 16, ele tem que ser maior do que 2 e tem que ser menor do que 3. Então, eu escrevo 2 menor do que, lembrando que é uma raiz cúbica, que eu me esqueci, tá? 2 é menor que raiz cúbica de 16, que é menor do que 3.
Fechou? Aproximadamente? Olha só, a atividade de hoje vai ser no próximo vídeo. Esse nós já terminamos, tá? A matéria já está explicada. Agora a gente vai lá para a atividade, que eu vou te mostrar alguns exemplos de como isso vai acontecer na prática e vou te falar também qual será a atividade da semana, ok? Ó, beijo no coração, até daqui a pouco. Ó. Beijão!